Se você quiser também falar um pouco do que o Senna representou aí para você se tornar um fã desse esporte, também é legal, mas eu vou passar minha pergunta aqui. Vou ler aqui que eu não decorei, tá, pessoal? Então, quem estiver acompanhando aí, eu vou estar lendo aqui a pergunta. Muito se fala sobre o talento natural do Senna, mas até que ponto o domínio psicológico dele sobre os adversários foi o verdadeiro diferencial em sua carreira? Você acredita que esse aspecto é subestimado nas análises atuais? Bom, Léo, boa noite a todos que estão conosco aqui. Quem vai chegar, quem vai assistir depois também, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam aí de largar o joinha para a gente aí. Cara, eu penso que por algum sim. No Brasil nós temos o péssimo costume que é o que o pessoal chama de síndrome de vira-lata, de tudo Uhum. nosso tem que ser o pior. Então, muitas das vezes você vê a pessoa falar: o Senna foi o maior piloto de todos os tempos. E aí você vai em vários canais pelo YouTube afora aí, e eu não vou citar nome porque não precisa, de gente falando: não, é a igreja da sexta marcha, os adoradores do Senna. O Senna, além de ser um piloto que era muito rápido, ele era um piloto que mentalmente ele destruía os companheiros, como ele fez com o Prost, e talvez o maior exemplo disso tenha sido uma corrida que ele não venceu, que foi em Mônaco, 1988, nem sei lá, 88? 88. 88. O Senna fez a pole, largou na frente, estava com mais de um minuto na frente do Prost. Com o mesmo carro, só lembrando Com disso. o mesmo carro, exatamente, com o mesmo carro. E naquela época era o mesmo carro mesmo. Não tinha esse negócio de ordem de equipe. Não existia isso. E o Senna começou a acelerar, no ponto que o Ron Dennis entrou no rádio e falou com ele: Senna, não precisa. Diminui o ritmo. Você está um minuto na frente. E no livro, tem um livro que chama Uma Estrela Chamada Ayrton Senna. Eu esqueci o nome do jornalista aqui agora, mas eu vou pesquisar enquanto os outros estiverem falando. É o do E eu Lemir, falo com vocês. Lemir Martins, Carlão? Não, acho que não. Não. Acho que é Ernesto alguma coisa. É. Mas continue. Me fugiu o nome. No livro ele conta que o Senna disse depois que a falazada, né, aquela coisa de ficar pedindo para ele tirar o pé, desconcentrou ele e levou ele a acertar o muro na entrada do túnel. É do Lemir Martins mesmo, tá? É Lemir Martins? É do Lemir. Tá. E ele acerta o muro na entrada do túnel. E o Prost, quando sai dessa corrida, o Prost disse: ele não queria só ganhar a corrida. O Senna queria me humilhar. O Senna queria mostrar para todo mundo que ele ia dar uma volta no segundo colocado que estava com o mesmo carro dele. Entendeu? Então, assim, e não era indo para a mídia. Você não via o Senna cutucando na mídia. Geralmente era na pista. Então, assim, eu acho sim que o Senna tinha esse mental muito forte. É um mental que, para mim, se você for jogar para hoje aqui, quem eu vejo fazer isso, e um exemplo claro, para mim, está chegando a corrida de Miami aí, eu lembro de Miami 23, quando o Pérez inicia o campeonato dizendo que ia brigar com o Max pelo campeonato, e chega em Miami, o Max punido, o Pérez larga em primeiro, e o Max faz aquela corrida que fez, e quando termina a corrida, o Max vai na ponta do carro, apontando o número 1, e daquele dia para cá, o Pérez nunca mais andou. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Mas para mim ali o Max destruiu o psicológico dele. O Senna não chegava nesse extremo, mas dentro da pista ele era muito duro. E o Elô tá aí para mim ou não me deixar mentir ou mentir comigo,
É... Você vai ver entrevista de pilotos que correram com o Senna, a maioria vai falar assim, cara, o Senna, quando você via o capacete amarelo atrás, você já sabia que vinha problema. Ele vai colocar o carro e você vai decidir se vai sair os dois da curva ou não. Entendeu? Ele vai passar. Não adianta. Ele não esperava. Então eu acho que eu vejo muita gente subestimando isso nele, mas tem muita gente também que enaltece o Senna, como tudo no Brasil de hoje, divide opiniões. E Verdade. respondendo a sua outra pergunta, né, que você falou, momentos marcantes da carreira de Senna, tiveram várias, assim, Digamos assim, mas o eu seu acho favorito, escolhe o seu favorito de todos os momentos dele. o meu favorito é Brasil 91. Brasil 91. Esse daí é histórico demais, né? Aquilo não tem como explicar. O Eilô talvez possa explicar melhor, porque ele estava em Interlagos, Uhum. né? Mas para gente que já estava vendo de casa, já foi uma empolgação, uma coisa de louco, eu imagino, para o Eilô lá na pista, não é, seu Eilô? É, é, cara, é difícil falar dessas corridas porque todo mundo já falou tanto, né? Mas Sim, o Senna, eu acho que não tem como isso não ser marcante, porque era aquela vitória no Brasil que todo mundo queria, e que não vinha, e que não vinha, e que não vinha. E ter vindo daquela forma tão sofrida. Eu era uma criança de 7 anos, gente, e eu fiquei sem voz. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei sem voz, de tanto que eu gritava na arquibancada. Inclusive, meu pai dava risada porque eu xingava todos os palavrões que eu sabia como uma criança de 7 anos. E foi um negócio absolutamente emocionante. A gente tava na arquibancada G e a arquibancada tremia, de tanto que todo mundo pulava. A arquibancada fazia um movimento assim, sabe? Que você falava, cara, isso aqui vai cair, porque era tubular na época. E realmente parecia que ia cair, porque ninguém conseguia parar quieto, de euforia e alegria e suspense. Então foi realmente um negócio. Não dá, parece estar registrado no meu cérebro como poucas coisas da infância. e É memória difícil afetiva de. também, né, Eilor? Quando é Uhum. criança é mais fácil de você lembrar do que aconteceu lá atrás. E difícil esquecer, né, Ilô? Apesar que eu sei lá na hora, talvez você não tivesse ouvindo, mas a gente ouvindo a narração, para quem estava assistindo na TV, do Galvão dando a diferença entre ele e o Patrese tirando muita diferença nas últimas voltas, para poder tentar chegar, né? E, cara, e você vê assim, ele tentando, e quando ganha, eu lembro muito da entrevista que ele deu depois, ele falando, né, vai ter que dar, hoje vai ter que dar, não tem jeito. E foi assim, talvez para mim, o momento mais marcante do que eu vi dele. Muito legal, Carlão. Bom, você já passou a bola pro Eilor, então vamos aí